Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões, análises bíblicos. Trazemos aqui temas importantes da nossa fé, temas relevantes para edificar a nossa fé. O propósito deste canal é trazer uma interpretação clara, sólida e séria dos textos das Escrituras Sagradas. Passando do nosso canal, não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante para o canal. E comparta também os nossos vídeos, porque o nosso propósito é expandir o reino dos céus, e levarmos a todos a palavra de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Hoje, o Senhor traz no meu coração para trazer aqui para todos um tema muito relevante sobre os 6 atributos do senhorio de Cristo. Vamos ler a palavra que está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o 19. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem também temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus, para que toda a plenitude nele habitasse. Então, amados irmãos, nós vamos abordar hoje sobre os 6 atributos do senhorio de Cristo. Esta epístola foi escrito à igreja estava em Colossos. Colossos ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ali tinha a cidade de Hierápolis, depois Laodiceia e Colossos. Colossos era chamado da cidade da água fresca. Hierápolis era águas termais, água quente. Por isso que o apóstolo João, na carta à igreja de Laodiceia, ele fala que aquele que não era
frio e nem quente, mas era morno, o Senhor ia vomitar da boca. Então é um contexto histórico ali dessas três cidades. A cidade de Hierápolis tinha águas termais, né? Colosso era água fria e Laodiceia era uma água morna, amarga. Então ele usou deste contexto geográfico para embasar as advertências do Senhor à igreja de Laodiceia. Então, amados irmãos, esta carta é uma verdadeira joia apostólica, né, que foi deixado pelo apóstolo Paulo. E nós só temos esta carta por causa da prisão de Paulo, igual a carta de Colossos, Filipenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon. Nós só temos essas cartas por causa da prisão de Paulo. Essas cartas foram escritas na prisão. Então vamos entrar aqui no contexto histórico para nós entendermos o que se passava em Colossos. Quando nós olhamos as cartas apostólicas, nós podemos entender que todas elas foram escritas por causa de desvio doutrinário, por causa de uma fé falsa. Então foi necessário os apóstolos elaborar as cartas para combater os erros doutrinários, para combater os desvios doutrinários na igreja. E nesta igreja de Colossos estava acontecendo um problema sério. Ali, o imperador daquela igreja era Epáfras. E tinha um problema grave em Colossos, que Epáfras não deu conta de resolver. E levou para Paulo na prisão, né? E Paulo leu as reclamações e elaborou esta carta para combater, né, os erros doutrinários, as heresias que estavam acontecendo em Colossos. Para nós entender os problemas desta carta, Colossenses capítulo 2, do verso 15 ao verso 18, ali nós encontramos as práticas judaizantes do judaísmo, né? Porque o judaísmo, muitos deles converteu, mas continuavam guardando a lei da circuncisão, né? A lei do sábado, luas novas e abstinência de alimento, né? Então tinha essas práticas judaicas na igreja de Colossos. Agora, quando nós chegamos no verso 18, nós encontramos ali uma prática ascética, onde aparece no cenário os gnosticistas. Quem eram os gnosticistas? Os gnosticistas entendiam aqui que tinha dois Cristos, o Cristo histórico e o Cristo divino, né? Eles diziam que o Cristo histórico nasceu, né? E depois
o Cristo divino, se incorporou nele, e na crucificação, o Cristo divino o abandonou, deixou o Cristo histórico sozinho ali. E outra coisa que ele dizia, que Cristo não morreu, se fez que morreu, né? Tinha aparência que foi crucificado, mas que a morte de Cristo não aconteceu. Então ele se fez que morreu, mas que não morreu. Então, era uma verdadeira heresia e estava ali configurada na igreja. E os gnósticos, eles criam que adoração tinha que adorar os anjos no lugar de Cristo, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que eles, estando na sua debalde, carnal compreensão, estando no culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e não ligado na cabeça, do qual todo o corpo ligado pelas juntas de ligaduras vai crescendo para o aumento de Deus. Então, ali em Colossos, nós vemos essas duas práticas, prática judaica e as práticas grega. Então, o que estava acontecendo? Né? Estavam se formando uma igreja misturada com as práticas judaicas, né? E o terceiro corpo que eles estavam ali se mesclando, o judaísmo com o gnosticismo, e estava formando uma terceira coisa, que nem igreja não era. Então, devido a uma fé que não era verdadeira e uma fé falsa, então se configurou essas heresias no corpo da igreja. Então, aí o apóstolo Paulo falou deles, eles não estão ligados na cabeça. E Cristo é o cabeça da igreja. E através dele, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então eles estavam tirando Cristo fora do cenário da igreja. Estavam formando uma igreja sem cabeça, né? Uma igreja mesclada com gnosticismo, com ascetismo, né? E que no final do capítulo 2, Paulo fala assim, eles têm na verdade uma disciplina do corpo, devolução voluntária, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Tem na aparência uma devolução voluntária, mas são doutrina e preceito dos homens. Então, o apóstolo Paulo, aqui do capítulo 1, do verso 13 ao 19, ele vai mostrar aqui o antídoto da igreja, como combater essas heresias, né? E como configurar uma verdadeira igreja fundamentada na fé apostólica. No verso 13, ele vai falar que Deus nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar o senhorio de Cristo, o reino de Cristo. Cristo aparecendo como rei do rei, como Senhor dos senhores. Aparecendo aqui o aspecto do seu senhorio, né? Mostrando a configuração do senhorio de Cristo no corpo da igreja. Então, em nenhuma epístola nós vemos os atributos de Cristo tão presente como está aqui do verso 13 ao verso 19, que Deus nos tirou da potestade das trevas, mostrando que aqui há, irmão, há um reinado diabólico. Então, ele não chama Satanás de reino, mas ele chama de potestade das trevas, de poder maligno, porque reino é só o de Cristo. Só o de Cristo, que este reino tem um rei coroado, que reina, que tem o seu cetro na mão, que reina na igreja, que reina na terra. E aqui, no verso 15, né, 14, ele diz assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, o qual é a imagem de Deus. Qual a imagem? Do Deus invisível, o primogênito da criação. Então, irmão, aqui as Escrituras apresentam o primeiro atributo de Cristo, mostrando que ele é a imagem do Deus invisível, né? Lá em João capítulo 1, verso 18, lá fala que Deus não foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. Então Cristo é apresentado aqui como a revelação do Deus invisível. Porque no Velho Testamento, Deus aparecia ao povo de Deus não na primeira pessoa, mas na segunda pessoa, do singular. Lá nós vemos em Êxodo 3:14, Deus aparecendo a Moisés e falando para ele falar com o faraó. E Moisés: quando eu for falar com o faraó, quem é que eu digo que me mandou falar com ele? O Senhor falou: diga que eu sou que te mandou. Então, no Evangelho de João, lá nós vemos esta mesma configuração de Êxodo capítulo 3, do verso 14, lá no Evangelho. João 6:48, Cristo falando: eu sou o pão da vida. João 6:12, Cristo falando: eu sou a luz do mundo. João 15, Cristo falando: eu sou a videira verdadeira. João 11, Cristo falando: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o eu sou do Velho Testamento é configurado em Cristo. Ele é o Deus invisível. É o Deus invisível. Está na segunda pessoa do singular. Então,
ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Então, os testemunhas de Jeová falam que Cristo não é Deus. Cristo é a primeira obra criada por Deus. Só que o texto a seguir não está falando que Cristo é a primeira obra criada por Deus. Não. A expressão primogênito aqui é porque o primogênito era tido como o primeiro filho, né? O primeiro filho, ele era o herdeiro do pai. Então, aqui, o que a Bíblia está querendo dizer, não está querendo dizer que ele é a primeira obra criada por Deus. Está escrito que ele é o herdeiro de toda a criação. Então, a expressão mais correta é essa. Ele é o primogênito sobre toda a criação. É a interpretação mais correta. Não é a interpretação assim que ele é o primogênito da criação. A expressão correta é o primogênito sobre toda a criação. Vejamos bem o verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que é no céu, na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o verso 16 já desconstrói toda essa falácia dos testemunhas de Jeová. Fala que tudo foi criado por ele e para ele. Então, ele aparece como o herdeiro. Agora, o verso 17 fala assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui nós vemos o atributo da providência divina, porque Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas no sexto dia, e no sétimo descansou. Depois da obra da criação, Deus não criou mais. Aí o que entra em cena? Entra em cena a providência de Deus, que é o atributo da conservação de todas as coisas. Então todas as coisas existem, irmão, e são conservadas. Por que as árvores têm vida? As árvores, a água, a terra produz, né? As pessoas se multiplicam. Por quê, irmão? Por causa do atributo da providência de Deus, que conserva em vida, né, este universo tão vasto, tão glorioso, grandioso, magnífico, por causa do atributo da providência, né? Igual, por exemplo, um jardim. Jardim dia de manhã, o jardineiro acorda e ele pega a água e joga nas plantas, né? E elas vão desabrochando. Elas vão desabrochando, elas não murcham, ela não morre. Por quê? Porque estão sendo cuidados. Está sendo
zelado. Então, este universo, por detrás dele, tem um jardineiro que cuida dele, né? Através do atributo da providência. Este é o segundo atributo. O terceiro atributo está no verso 18. Fala que Cristo é a cabeça, né, do corpo da igreja. Ele é a cabeça. O que significa isso? Mostrando que ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor que dirige a igreja. Por isso que a igreja tem um cabeça, tem um dono, né, que se assenhoria dela. Por isso que a guerra é instalada contra a igreja, contra o povo de Deus, né, e a guerra não consegue destruir a igreja, porque ela tem um dono que toma as dores, que revida toda afronta diabólica, toda afronta maligna que vem contra ela. Ela sente aquele revestimento que vem da cabeça. Muitas das vezes o povo de Deus, quantos irmãos que têm deficiência, fraqueza no corpo de Cristo, parece que vai cair, parece que vai naufragar, parece que vai perecer. Quando ele está fraco, com um pouco mais, Deus aparece na vida dele. Deus aparece no caminho. Por quê? Porque ele tem um dono, irmão. Ele tem uma cabeça que dirige ele, que guia ele, que mantém ele firme no caminho da verdade. Então, essa é o terceiro atributo, né? Terceiro. Agora, o quarto atributo, deixa eu ver aqui, o primeiro é a imagem de Deus, né? O segundo é a providência, né? Agora, o terceiro é a cabeça. O quarto é que ele é o primogênito. Ele é o primogênito, né, irmãos? Ele é o primogênito entre os mortos. Então, nós encontramos aqui que ele é a imagem de Deus. Depois, segundo, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Senhor da criação. Terceiro, ele é o Deus que conserva todas as coisas viva. Quarto, ele é o cabeça da igreja. Quinto, ele é o primogênito entre os mortos. Por quê, irmão? Porque ele é, irmão, é o primeiro que ressuscitou com corpo glorificado. Ele é o primeiro que vai inaugurar o novo céus e a nova terra. A palavra diz que ele é
as primícias. Primícia é os primeiros frutos, aqueles frutos que vêm primeiro. Ele é as primícias e nós somos a ceifa final. Então, por isso que diz a palavra, ele ressuscitou um corpo glorificado. Então, a ressurreição dele mostrando um pequeno facho de luz, o que vai ser, né, a glorificação. E o sexto atributo está no 19, que ele é, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados irmãos, por que ele tem toda a plenitude? Porque ele tem todos os instrumentos necessários para cumprir e realizar a obra da redenção. Então o apóstolo Paulo mostra para a igreja voltar ao fundamento de Cristo, esses 6 antídotos, né? Esses 6 antídotos é uma vacina contra os desvios doutrinários. Então, irmão, isso daqui é para mostrar para nós que o nosso rei, ele tem nele toda a plenitude. Você pode estar na guerra que tiver, você pode estar na batalha que tiver, mas saiba de uma coisa, é que em Cristo está toda a plenitude. Ele tem todas as ferramentas, todos os instrumentos para te levar até o fim. Você pode estar no vendaval de guerra, de luta, o diabo te atacando, te enfrentando, te confrontando, mas saiba de uma coisa, que você é súdito deste reino, você é súdito deste palácio. Levanta o que levantar na sua vida, mas saiba de uma certeza, que o rei que tu serve, o Deus que tu serve, ele tem todos os instrumentos para te levar até o final. O que importa é nós permanecer debaixo do senhorio de Cristo, que aí vai configurar em nós esses 6 atributos do domínio de Cristo sobre a nossa vida. Fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração. Comparta o nosso vídeo, comparta com a Irmandade, que é um assunto riquíssimo. Esse assunto aqui, irmão, é um diamante precioso. É a joia que Paulo deixou para a igreja. Fique com Deus.